E se existisse um método de ensino em que, para cada 2 coisas ensinadas, o aprendiz levasse 6? Parece bom demais para ser verdade, né? Pois hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás de um modelo que faz exatamente isso. Multiplica o conhecimento de uma forma exponencial. Então, a pergunta que norteia toda a nossa conversa é essa. Será que é realmente possível aprender mais do que aquilo que foi ensinado de forma direta, passo a passo? É uma ideia que parece desafiar um pouco a lógica, mas que tem um potencial gigantesco de revolucionar a educação. E para a gente entender o tamanho desse potencial, vamos começar com um dos maiores desafios que existem: ensinar alguém a ler. Pensa só na quantidade de palavras de um idioma. É muita coisa. Tentar ensinar cada uma delas, uma de cada vez, seria uma tarefa sem fim, simplesmente impossível. A gente precisa de uma tecnologia de ensino que seja mais eficiente, mais inteligente. Mas como fazer isso? A resposta para essa pergunta começou a surgir com uma descoberta que, olha, mudou completamente o que se sabia sobre como a aprendizagem de fato acontece. Tudo começou lá em 1971, com um pesquisador chamado Murray Sidman. Ele trabalhou com um jovem que já tinha uma habilidade: ouvia uma palavra e sabia apontar para a figura certa. A partir daí, o Sidman ensinou para ele só uma coisa nova: ouvir 20 palavras e escolher a palavra correspondente que estava escrita. E foi aí que algo totalmente inesperado aconteceu. Sem nenhuma aula a mais, sem nenhum treino extra, o jovem começou a ler as palavras e a ligar essas palavras às figuras. Ele não só decorou, ele aprendeu a ler com compreensão de verdade. E essa citação aqui resume perfeitamente o que aconteceu. Emergiram repertórios novos que não foram diretamente ensinados. É isso, novas habilidades simplesmente apareceram. Mas como? Isso não é mágica, gente. É ciência do comportamento em sua forma mais pura. O grande segredo aqui é uma mudança de foco. Em vez de ensinar palavras isoladas, o objetivo passou a ser ensinar as relações entre as coisas. E a ferramenta para isso tem nome: é o emparelhamento com o modelo. O emparelhamento com o modelo, que a gente chama de MTS, funciona como um jogo de associação muito bem planejado. A gente apresenta um item principal, o modelo, por exemplo, o som de uma palavra, e o aprendiz tem que escolher o par correto entre algumas opções. Quando a escolha é certa, ela é reforçada, comemorada. A ideia é bem simples, mas o resultado é gigante. Vamos ver um exemplo bem prático. O instrutor fala a palavra galo. Aí na tela ou na mesa aparecem 2 palavras escritas: galo e bolo. Se o aprendiz aponta para a palavra galo, ele ouve um "muito bem", um "é isso aí". Se aponta para bolo, recebe uma correção. Repetindo esse processo, a relação entre o som galo e o texto galo fica cada vez mais forte. E aqui está o pulo do gato. O esforço de ensino, o ensino direto mesmo, se concentra em apenas 2 conexões: a palavra que a gente ouve com a palavra que a gente lê, A com B, e a palavra que a gente ouve com a figura da coisa, A com C. É só isso que precisa ser ensinado diretamente. E é nesse momento que a tal mágica acontece. A partir dessas 2 relações que foram ensinadas, novas conexões começam a aparecer sozinhas. É como se os pontos começassem a se ligar uns aos outros, formando uma rede de conhecimento que não foi construída peça por peça. A matemática por trás disso é realmente incrível. Ao ensinar diretamente apenas 2 relações, o aprendiz ganha no mínimo outras 4, de graça, sem nenhum esforço adicional de ensino. É uma verdadeira multiplicação do conhecimento. E que novas habilidades são essas que surgem assim? Bom, primeiro, se a pessoa vê a palavra escrita galo, ela agora consegue falar galo. E o mais importante de tudo, ela vê a palavra escrita e consegue apontar para a figura do galo. E o contrário também. De repente, a palavra escrita, o som e a imagem se tornam intercambiáveis, eles se tornam equivalentes. E é isso, na essência, que significa ler com compreensão. Ok, a teoria é fascinante, a gente já entendeu, mas como isso funciona no mundo real? Vamos dar uma olhada na tecnologia que nasceu a partir desse modelo. Pois é, esse modelo não ficou só no papel não. Ele é a base de várias tecnologias de ensino que existem hoje. Temos softwares para ensino individualizado, como o LetJK e o Mestre-OR, e até programas estruturados, como o PELPS, que levam esse método para dentro da sala de aula. E os resultados? Bom, os resultados falam por si. Olha só para esse gráfico. Antes da aplicação do programa, PELPS, o desempenho na leitura era praticamente 0. E depois, dê uma olhada nesse salto. As 2 turmas passaram dos 90% de acerto. Isso não é uma pequena melhora, é uma transformação completa.
é a prova visual do poder desse método. E se desse para tornar todo esse processo de aprendizagem ainda mais engajador e motivador? É exatamente aí que os jogos educativos entram em cena. Para deixar a prática ainda mais eficiente, o programa PELPS usa jogos. Atividades como o loto, por exemplo, ajudam a reforçar a conexão entre o som da palavra e o seu símbolo. Já a gincana transforma a tarefa de montar palavras em uma competição divertida entre equipes, o que ajuda a solidificar o aprendizado de um jeito mais colaborativo. E os jogos não estão ali só para diversão, eles trazem resultados concretos. Os estudos mostram que depois que os jogos são introduzidos, o desempenho melhora. E o mais interessante é que essa melhora é ainda maior na leitura de palavras que nunca foram ensinadas, provando que os jogos fortalecem aquela rede de conhecimento que surgiu de forma espontânea. Então, o ponto principal é este. Os jogos, nesse contexto, não são um simples passatempo. Eles são uma ferramenta estratégica, pensada para retreinar e fortalecer as relações que foram aprendidas, tornando todo o processo mais eficaz e muito mais engajador. É exatamente como o psicólogo B.F. Skinner disse uma vez: as dificuldades da aprendizagem só podem ser superadas com procedimentos bem planejados. E esse modelo é exatamente isso, uma abordagem científica, estruturada e planejada para o ensino. Então, vamos amarrar as ideias principais de hoje. Primeiro, é totalmente possível aprender coisas complexas sem que cada pedacinho seja ensinado diretamente. Segundo, focar em ensinar as relações entre as coisas é muito mais eficiente. E terceiro, esse modelo todo já virou tecnologia, uma tecnologia flexível e comprovada, que vai de softwares a jogos para transformar a educação. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se essa abordagem funciona tão bem para ensinar a ler, que é uma das coisas mais complexas que a gente aprende, imagine o que ela poderia fazer em outras áreas. Matemática, ciências, aprender um novo idioma. Que outras fronteiras poderiam ser transformadas por essa ideia? Fica aí o pensamento.